A sala do tribunal caiu em silêncio quando o juiz Malcolm Hargrove proferiu o veredicto. No caso do Estado contra a capitã Maya Rodrigues, este tribunal considera a ré culpada de homicídio em primeiro grau. Maya Rodrigues, uma veterana condecorada do exército que havia servido em 3 missões no Afeganistão antes de perder a perna em um atentado com bomba na estrada, permaneceu imóvel. Apenas o leve tremor em suas mãos revelava suas emoções. A natureza brutal deste crime não deixa alternativa a este tribunal, continuou o juiz Hargrove. Capitã Rodrigues, você está por este meio, condenada à morte por injeção letal. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. O defensor público de Maya, Sam Winters, levantou-se para protestar, mas Maya colocou uma mão em seu braço para contê-lo. Eu não fiz isso, disse ela baixinho, mas ninguém acredita em mim mesmo assim. Quando os oficiais do tribunal se aproximaram, Maya virou-se para o fundo da sala onde um pastor alemão estava sentado ao lado de um homem idoso em uma cadeira de rodas. Cuide do Atlas, pai, chamou Maya. Não deixe que o sacrifiquem. O pastor alemão choramingou, puxando a coleira segurada pelo pai de Maya, o sargento-mor aposentado Victor Rodrigues. O rosto do velho soldado permaneceu estoico, mas lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas enquanto ele assentia. O caso parecia irrefutável. O antigo comandante de Maya, o coronel James Westfield, havia sido encontrado morto em sua casa. As provas eram incriminadoras: impressões digitais de Maya na arma do crime, seu sangue na cena e imagens de segurança mostrando seu carro nas proximidades. A acusação pintou o retrato de uma veterana perturbada em busca de vingança contra o oficial que lhe havia negado licença médica. O que o júri nunca soube foi que Westfield havia encoberto acusações de agressão sexual dentro da unidade e ameaçado bloquear os benefícios de Maya caso ela denunciasse. Esses detalhes foram considerados prejudiciais pelo juiz e excluídos do julgamento. Enquanto Maya era levada algemada, Atlas avançou, latindo freneticamente. O cão de serviço estava com Maya desde seu retorno do Afeganistão, treinado para alertá-la sobre crises de pânico e proporcionar estabilidade quando a dor fantasma se tornava insuportável. Agora, enquanto as portas do tribunal se fechavam atrás dela, Atlas sentou-se e uivou. Um som tão lamentoso que provocou arrepios em todos os presentes. Victor acariciou a cabeça do cão. Eu sei, garoto, sussurrou. Eu também não acredito. O que ninguém poderia saber era que Atlas, com seus sentidos extraordinários e lealdade inabalável, já começava a juntar as peças que a justiça humana havia deixado passar. 3 semanas após o veredito, a casa modesta de Victor Rodrigues havia se transformado em centro de comando da Operação Vindicação. As paredes estavam cobertas com fotos da cena do crime, cronogramas e recortes de jornal. Armaram para ela, Sam, disse Victor ao jovem defensor público que passava as noites revisando o caso. Minha filha pode ser teimosa, impulsiva, corajosa, mas assassina não é. O processo de apelação já começou, explicou Sam, mas sem novas provas vai ser uma batalha difícil. Atlas estava deitado no canto da sala, seus olhos âmbar acompanhando cada movimento. Desde a prisão de Maya, o pastor alemão mostrava-se apático, recusando comida. Mas naquela noite, algo havia mudado. Suas orelhas estavam em pé, o corpo tenso de alerta. Quando a campainha tocou, Atlas se levantou imediatamente, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Calma, garoto! Victor o acalmou, dirigindo-se em sua cadeira até a porta. Na varanda estava uma mulher de cerca de 30 anos, postura militar firme. Sargento-mor Rodrigues, sou a tenente Diane Foster. Servi sob o comando de sua filha no Afeganistão. Ela hesitou. Preciso falar com o senhor sobre o coronel Westfield. Não acho que Maya o tenha matado. Assim que Foster entrou, Atlas se aproximou com cautela, cheirando sua mão estendida antes de permitir que ela passasse. Quis testemunhar durante o julgamento, explicou Foster, mas fui advertida a ficar fora disso. Advertida por quem? Perguntou Sam. Pelo Major Philip Garrison.
Ele assumiu o posto de Westfield. As mãos de Foster se entrelaçaram com nervosismo. Olha, há algo que precisam saber sobre Westfield. Ele estava envolvido em algo muito maior. Foster delineou um esquema envolvendo contratos militares, propinas e oficiais desviando milhões de programas de reabilitação para veteranos. Maya havia descoberto discrepâncias financeiras enquanto lutava por seus próprios benefícios e começado a fazer perguntas. Na noite em que Westfield foi morto, Maya não foi a única a visitá-lo, continuou Foster. Eu estava monitorando comunicações como parte das minhas funções. Garrison foi até a casa de Westfield 1 hora depois que Maya saiu. Você tem certeza disso? Victor se inclinou para a frente. Foster assentiu. Absoluta. Mas as imagens de segurança desse período desapareceram misteriosamente dos autos. Enquanto ela falava, Atlas sentou-se ao lado dela, completamente atento. Quando ela mencionou o nome de Garrison, as orelhas do cão se abaixaram contra a cabeça. Tem mais, disse Foster, tirando um pendrive de dentro do casaco. Maya me entregou isso no dia anterior à morte de Westfield. Pediu que eu guardasse com segurança. Disse que continha provas da fraude nos contratos. Ela colocou o pequeno dispositivo sobre a mesa de centro. Talvez haja algo aqui que possa ajudá-la. Após a saída de Foster, Sam conectou o pendrive ao laptop. Ele continha dezenas de planilhas e e-mails documentando o esquema, mas nada que ligasse diretamente Garrison ao assassinato de Westfield. É um motivo, disse Sam, mas não o suficiente para uma apelação. Precisamos de provas físicas. Como se em resposta, Atlas se levantou e trotou até o canto onde os pertences de Maya estavam guardados. O cão começou a arranhar com insistência uma bolsa de lona. O que foi, garoto? Victor se aproximou e abriu o zíper da bolsa. Dentro estavam as roupas de corrida de Maya, sua lâmina protética e um pequeno rastreador de atividades físicas. Quando foi a última vez que Maya usou esse rastreador? Perguntou Sam. No dia em que Westfield foi morto, respondeu Victor. Ela sempre corria de manhã. Sam conectou o aparelho ao computador. Os dados revelavam o trajeto de 5 quilômetros que Maya percorrera naquela manhã. Uma rota que não passava nem perto do bairro de Westfield. Isso contradiz a linha de tempo da promotoria, disse Sam animado. Eles disseram que ela foi à casa de Westfield naquela manhã, mas segundo isso, ela estava correndo do outro lado da cidade. Atlas choramingou baixinho, retornando a bolsa de lona e empurrando os tênis de corrida de Maya com o focinho. Victor os pegou e os examinou cuidadosamente. Estão limpos, observou. Se ela tivesse estado na casa de Westfield naquele dia, haveria vestígios da brita da entrada dele. Sam assentiu. É mais uma inconsistência, mas ainda é circunstancial. Precisamos de algo mais. Enquanto Sam se preparava para sair, Atlas de repente bloqueou a porta, latindo com insistência. O que deu nele? Perguntou Sam. Ele quer nos mostrar algo, respondeu Victor. Maya sempre disse que ele era mais esperto que a maioria das pessoas que conhecia. Victor prendeu a coleira em Atlas e abriu a porta da frente. O pastor alemão imediatamente começou a puxar, o nariz rente ao chão, guiando-os pela noite com um propósito determinado. Atlas os conduziu pelas ruas silenciosas com uma determinação inabalável, levando-os em direção à base militar. Isso não faz sentido, murmurou Sam à medida que se aproximavam da cerca do perímetro. O que ele poderia estar rastreando depois de tanto tempo? Atlas parou diante de uma entrada de serviço, choramingando baixinho diante do portão de malha. Do outro lado, havia uma área de armazenamento de equipamentos de manutenção da base. Não podemos entrar aí, disse Sam. É propriedade militar. O rosto de Victor endureceu com determinação. Minha filha está enfrentando a injeção letal por um crime que não cometeu. Eu arrisco as acusações de invasão. Eles notaram que o portão estava entreaberto. Atlas passou por ele sem hesitar, e os dois homens o seguiram. O cão os conduziu até uma fileira de grandes caçambas, atrás de um galpão de manutenção. Circulando uma em particular,
antes de sentar-se ao lado dela, olhando para cima com expectativa. Sam levantou a tampa pesada de plástico e examinou o conteúdo com a lanterna do celular. É, em sua maioria, entulho de construção, relatou. Drywall quebrado, carpete velho. Sua voz sumiu quando a luz refletiu em algo metálico. Espere um pouco. Com cuidado, Sam retirou um saco plástico contendo o que parecia ser uma jaqueta de uniforme manchada de sangue. A identificação dizia Garrison. O uniforme do Major Garrison, murmurou Victor. Sam rapidamente fotografou a jaqueta. Isso pode ser evidência do envolvimento de Garrison, mas não podemos simplesmente levá-la. Quebraríamos a cadeia de custódia. Seria inadmissível. Então precisamos que alguém oficial a encontre, disse Victor. Alguém que não possa ser comprado. Um barulho repentino atrás do galpão fez com que Atlas entrasse em modo de alerta. Sam abaixou rapidamente a tampa da caçamba e puxou a cadeira de rodas de Victor para as sombras. 2 homens surgiram, suas vozes baixas, mas distintas. Garrison quer tudo limpo até amanhã, disse um deles. O gabinete do inspetor-geral está enviando alguém para revisar os arquivos dos contratos. E quanto à apelação da Rodrigues? Perguntou o segundo. Não vai dar em nada. O juiz é velho amigo de Garrison. Além disso, quem vai acreditar numa veterana aleijada com PTSD em vez de um major condecorado? À medida que os homens se afastavam, as mãos de Victor apertaram os braços da cadeira. Precisamos chamar alguém de fora da cadeia de comando local. Conheço a pessoa certa, disse Victor com gravidade. Na manhã seguinte, a agente especial Camila Ortiz, da Divisão de Investigação Criminal do Exército, chegou à casa de Victor. Uma ex-oficial do JAG, com reputação de incorruptível, Ortiz havia servido com Victor décadas antes. Isso tem que ser bom, Vic, disse ela. Estou arriscando minha aposentadoria vindo aqui de forma não oficial. Victor explicou tudo. A visita de Foster, o pendrive e a descoberta na base. Então você está me dizendo que o cão de serviço da sua filha os levou até uma evidência que implica o Major Garrison? O ceticismo de Ortiz era evidente. Evidência convenientemente encontrada em uma caçamba de lixo. Eu sei como soa, admitiu Victor. Mas o Atlas está tentando nos dizer algo desde que a Maya foi presa. Ortiz voltou sua atenção para o pastor alemão. Maya sempre disse que esse cachorro era especial, ela admitiu. Mas eu não posso simplesmente invadir uma caçamba com base no comportamento de um cachorro. E o pendrive? Perguntou Sam. É uma prova sólida da fraude nos contratos. É prova de algo, concordou Ortiz. Mas não inocenta a Manuel do assassinato. Atlas de repente se levantou e foi até a janela da frente, as orelhas em pé. Momentos depois, eles ouviram um carro entrando na garagem. A tenente Foster entrou visivelmente agitada. Desculpem a invasão, mas acho que estou sendo seguida. Por quem? Perguntou Ortiz em tom agudo. Não tenho certeza, mas há um SUV preto estacionado do lado de fora do meu hotel. Foster estendeu o telefone, mostrando uma mensagem de texto. Fique fora de assuntos que não lhe dizem respeito. Isso muda tudo, disse Ortiz, seu semblante endurecendo. Ameaçar uma testemunha é um crime federal. Você vai nos ajudar? Perguntou Victor. Ortiz assentiu lentamente. Vou precisar fazer tudo conforme o protocolo. Primeiro quero interrogar oficialmente a tenente Foster. Depois precisamos garantir aquela caçamba antes que removam as evidências. Enquanto formulavam o plano, Atlas ficou inquieto, andando entre a janela e a porta. O que há com ele? Perguntou Ortiz. Victor franziu a testa. Ele está sentindo algo. Sam foi até a janela e olhou com cuidado. Tem um SUV preto estacionado do outro lado da rua. Afastem-se das janelas, ordenou Ortiz, sacando sua arma. Foster, chame a segurança da base. Diga que a agente especial Ortiz solicita assistência imediata. Antes que Foster pudesse fazer a ligação, o som de vidro quebrando veio dos fundos da casa. Atlas disparou em direção ao ruído, latindo ferozmente.
Alguém está tentando invadir, disse Victor, seus instintos militares despertando. Devem saber que a Foster está aqui. Ortiz posicionou-se no corredor, arma em punho. Fiquem atrás de mim, todos vocês. Ouviu-se um som de luta e um grito masculino vindo da cozinha, seguido pelos latidos contínuos de Atlas. Momentos depois, o pastor alemão retornou arrastando um homem pela manga. Um homem vestindo o uniforme da polícia militar. Mas o quê? Ortiz avançou, mantendo sua arma apontada para o invasor. Identifique-se! O homem, sangrando de uma mordida no braço, olhou furioso para todos. Cabo Jenkins. Polícia Militar. Estou aqui sob ordens para garantir provas relacionadas a uma investigação em andamento. Ordens de quem? Exigiu Ortiz. Major Garrison, respondeu o homem, os olhos nervosos entre o distintivo de Ortiz e sua arma. Ortiz sorriu friamente. Cabo Jenkins, você acaba de facilitar muito o meu trabalho. Invasão, tentativa de roubo de provas e agora implicou um superior em obstrução de justiça. Em menos de uma hora, a equipe da CD de Ortiz havia garantido a casa de Victor e levado o cabo Jenkins sob custódia. O SUV preto havia fugido, mas a segurança da base estava em alerta. Isso é só o começo, disse Ortiz a Victor, enquanto sua equipe fotografava e documentava o pendrive e os dados do rastreador. O Jenkins vai falar para se salvar. E quando recuperarmos aquele uniforme da caçamba, teremos provas físicas ligando o Garrison à cena do crime. Victor observava enquanto Atlas sentava-se calmamente ao lado da gente, sua missão aparentemente cumprida. O que fez você acreditar em nós? Perguntou Victor a Ortiz. Ela apontou para Atlas. Em 20 anos de investigações, aprendi a confiar em certos instintos. O cão da Maia sabia que havia algo errado desde o começo. Às vezes, a verdade encontra seu próprio caminho. As 48 horas seguintes foram marcadas por uma intensa movimentação. A equipe de Ortiz recuperou o uniforme manchado de sangue do Major Garrison da caçamba, e testes forenses confirmaram que o sangue pertencia ao Coronel Westfield. O cabo Jenkins, enfrentando acusações sérias, concordou em cooperar e revelou que Garrison o havia instruído a plantar DNA de Maia na cena do crime. Mas, justamente quando a vitória parecia ao alcance, um golpe devastador veio de onde menos esperavam. Anteciparam a data de execução da Maia, anunciou Sam, entrando apressado na casa de Victor, onde Ortiz revisava as provas. O governador assinou a ordem esta manhã. Temos 10 dias. Isso é impossível, protestou Victor. O processo de apelação leva meses, às vezes anos. Não quando o governador declara o caso como de circunstância especial, explicou Sam, o rosto pálido. Ele citou provas esmagadoras e a natureza hedionda do crime contra um oficial condecorado. Isso é Garrison mexendo os pauzinhos, disse Ortiz sombria. Ele sabe que estamos nos aproximando da verdade. Está tentando eliminar a Maia antes que possamos provar sua inocência. Você não pode prendê-lo agora? Exigiu Victor, a voz embargada. Você tem o uniforme, o depoimento do Jenkins. Não é tão simples, respondeu Ortiz. Precisamos montar um caso à prova de falhas. Se agirmos cedo demais e Garrison for liberado por uma brecha legal, a situação da Maia ficará ainda mais desesperadora. Atlas, que estava deitado próximo à cadeira de Victor, de repente ergueu a cabeça, as orelhas atentas como se ouvisse algo distante. O que foi, garoto? Perguntou Victor, reconhecendo a postura de alerta do cão. Atlas se levantou e foi até a bolsa de lona da Maia mais uma vez, arranhando-a com insistência. Já checamos o equipamento de corrida dela, disse Sam, mas Victor se aproximou e esvaziou a bolsa por completo. Espera! Disse Victor apalpando o fundo da bolsa. Tem algo aqui. Ele encontrou uma pequena abertura no forro e cuidadosamente retirou um cartão de memória minúsculo. A Maia sempre foi paranoica com backups. Ortiz pegou o cartão e o inseriu no laptop. Está criptografado, disse ela após alguns segundos. Vai levar tempo para decodificar. Tempo que não temos, lembrou Victor. Conheço alguém que pode ajudar, sugeriu Foster.
uma especialista em tecnologia da minha unidade. Ela é confiável e discreta. Enquanto Foster fazia a ligação, Atlas continuava agitado, movendo-se entre a bolsa e a porta da frente, como se tentasse comunicar algo mais. Ele quer ir a algum lugar, observou Victor, como da outra vez. Não podemos seguir um cachorro enquanto a execução da Maya se aproxima, disse Ortiz. Embora seu tom traísse dúvida, ela já havia visto do que Atlas era capaz. E se ele souber de algo mais? Insistiu Victor. Algo que estamos perdendo. Ortiz hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Você e Sam seguem o Atlas. Eu e Foster vamos trabalhar na descriptografia desse cartão. Mas tomem cuidado, Garrison tem olhos em todo lugar. Mais uma vez, Victor e Sam seguiram Atlas pela noite. Desta vez, o pastor alemão os levou a uma parte diferente da base, a seção administrativa onde ficavam os registros de pessoal. Não podemos invadir o escritório de registros, sussurrou Sam ao se aproximarem do prédio escuro. Isso é crime federal. Mas Atlas não os conduziu à entrada principal. Em vez disso, contornou até uma porta de manutenção nos fundos do prédio, onde uma figura solitária fumava um cigarro. Sargento Willis, chamou Victor suavemente, reconhecendo a chefe de arquivos da base. A mulher se assustou. Depois relaxou ao ver Victor. Sargento Mor Rodrigues, eu esperava que você viesse. Você estava nos esperando? Perguntou Sam confuso. Willis assentiu, apagando o cigarro sob a bota. A tenente Foster me procurou. Disse que vocês poderiam precisar de acesso a arquivos que foram restritos. Você está arriscando sua carreira? Observou Victor. A expressão de Willis se endureceu. Meu irmão voltou do Afeganistão com PTSD. O sistema falhou com ele. Não vou deixar que falhe com a Capitã Rodrigues também. Ela ergueu um cartão de acesso. Vocês têm 20 minutos antes da patrulha de segurança fazer a ronda. Lá dentro, Willis os conduziu até um terminal de computador. O que exatamente estão procurando? Perguntou. Qualquer coisa que conecte o Major Garrison ao assassinato do Coronel Westfield, explicou Sam. Willis digitou rapidamente, contornando protocolos de segurança com facilidade experiente. Garrison solicitou que todos os arquivos relacionados à Capitã Rodrigues fossem classificados na semana passada. Isso é incomum para um simples caso de assassinato. Você consegue acessá-los? Perguntou Victor. Já fiz isso, respondeu Willis, os olhos percorrendo a tela. Tem algo estranho aqui. O relatório forense original da arma do crime não corresponde ao que foi apresentado no tribunal. Sam se inclinou para a frente. Como assim? Segundo isso, a análise inicial encontrou 2 tipos sanguíneos distintos na faca, o de Westfield e uma amostra desconhecida, mas a prova usada em juízo mencionou apenas o sangue de Westfield e as impressões digitais de Maya. Eles suprimiram a evidência de uma segunda pessoa na cena, concluiu Sam. Willis continuou pesquisando. Tem mais. Garrison solicitou que os pertences pessoais do Coronel Westfield fossem entregues a ele, em vez de à família de Westfield. Alegou que era para uma investigação em andamento. Atlas, que aguardava pacientemente junto à porta, de repente ficou alerta. Suas orelhas se voltaram para o corredor. Alguém está vindo, avisou Victor. Willis rapidamente saiu do sistema. Pegue isto, disse ela, entregando a Sam um pendrive. Copiei tudo o que consegui encontrar. Agora vão. Usem a saída dos fundos. Eles saíram discretamente, exatamente quando vozes começaram a se aproximar do escritório de registros. Atlas os guiou pelas sombras, evitando a patrulha de segurança com uma precisão impressionante. De volta à casa de Victor, encontraram Ortiz e Foster concentradas sobre o laptop, os rostos tensos mas decididos. Decodificamos o cartão de memória, anunciou Ortiz. Contém uma gravação feita por Maya durante sua última reunião com Westfield, no dia anterior ao assassinato. Ela apertou o play. A voz de Maya soou clara. Eu sei sobre a fraude dos contratos, coronel. Sei que você e Garrison vêm desviando verbas destinadas à reabilitação de veteranos. A resposta de Westfield foi desdenhosa. Você não tem provas que se sustentem em tribunal, capitã.
E com seu histórico de PTSD, quem vai acreditar em você? Eu tenho os registros financeiros, rebateu Maya. E não sou a única que sabe. Se algo acontecer comigo, tudo vai para o inspetor-geral. Está me ameaçando? A voz de Westfield tornou-se perigosa. Estou lhe dando uma chance de fazer a coisa certa, respondeu Maya. Devolva o dinheiro. Renuncie à patente ou eu vou a público. A gravação terminou com Westfield ordenando que Maya deixasse seu escritório. Isso estabelece o motivo, disse Sam com entusiasmo. Westfield tinha razões para temer que Mila expusesse o esquema. E Garrison tinha ainda mais motivo para silenciar Westfield se achasse que o coronel poderia confessar para se salvar, acrescentou Ortiz. Victor entregou a ela o pendrive de Willis. Tem mais. O relatório forense original encontrou sangue de uma pessoa desconhecida na arma, prova que foi suprimida no julgamento. Ortiz conectou o pendrive, sua expressão ficando cada vez mais determinada ao revisar os arquivos. É isso. Com a gravação, as discrepâncias forenses e o uniforme ensanguentado de Garrison, temos o suficiente para solicitar uma suspensão emergencial da execução. Vai ser suficiente? Perguntou Victor, o medo por sua filha visível em sua voz. Tem que ser, respondeu Ortiz. Vou levar isso diretamente ao promotor federal esta noite. Enquanto preparavam os documentos para o promotor, Atlas voltou a se agitar, andando de um lado para o outro entre a porta da frente e a cadeira de Victor. O que foi agora? Perguntou Sam, observando o comportamento do cão. Um momento depois, as luzes da casa se apagaram, mergulhando todos na escuridão. Isso não é coincidência, disse Ortiz, pegando sua arma. Todos. Fiquem abaixados. Pela janela, conseguiram ver figuras se movendo no quintal da frente. Pelo menos 3 homens se aproximando da casa por direções diferentes. Garrison está fazendo sua jogada, sussurrou Foster. Ele sabe que temos as provas. Precisamos levar esses arquivos ao promotor, disse Ortiz com urgência. Todo o resto são apenas cópias. Victor olhou para Atlas, que agora estava parado junto à porta dos fundos. Tive uma ideia. Sam, me dê o pendrive e o cartão de memória. O que você está pensando? Perguntou Ortiz, enquanto Victor prendia um pequeno compartimento ao colete de serviço de Atlas. Maya treinou o Atlas para todos os tipos de cenários, incluindo a entrega de mensagens de emergência, explicou Victor, prendendo as evidências no compartimento. Ele conhece a base melhor do que qualquer um de nós. Você quer enviar o cachorro para entregar provas cruciais? Ortiz não conseguiu esconder o ceticismo. Tem uma ideia melhor? Desafiou Victor. Aqueles homens lá fora atirariam em nós sem hesitar. Atlas pode se mover sem ser detectado. Mesmo que conseguisse, ele iria para onde? O escritório do promotor é no centro, argumentou Sam. Não para o promotor, disse Victor. O comandante da base, General Winters, conhece a Maya desde que ela era cadete. Se ele vir essas provas pessoalmente, vai agir imediatamente. Ortiz refletiu por um momento e assentiu. É arriscado, mas pode ser nossa única chance. O resto de nós vai criar uma distração para afastá-los da parte de trás da casa. Victor ajoelhou-se diante de Atlas, segurando o rosto do cão entre as mãos. Encontre o General Winters, garoto, como a Maya te ensinou. Encontre o general. Os olhos inteligentes de Atlas pareciam compreender a gravidade da missão. Ele ficou perfeitamente imóvel enquanto Victor prendia um bilhete ao lado do compartimento de provas. Pronto? Perguntou Ortiz, posicionando-se perto da janela da frente. Ao sinal de Victor, Ortiz disparou 2 tiros pela janela, de propósito errando os homens que se aproximavam, mas forçando-os a se proteger. No caos que se seguiu, Victor abriu discretamente a porta dos fundos, apenas o suficiente para Atlas escapar na escuridão. O pastor alemão desapareceu na noite, carregando com ele a última esperança de justiça de Maya. Atlas moveu-se pelas sombras com a furtividade de um fantasma, guiado por seu treinamento e instinto rumo à residência do comandante da base.
O peso do compartimento preso ao seu colete não era nada comparado à importância da missão que carregava. 2 vezes ele parou completamente imóvel, enquanto patrulhas passavam por perto, seu pelo escuro se confundindo com a noite. Em uma ocasião, desviou seu caminho ao redor de um grupo de soldados que respondia aos disparos vindos da casa de Victor. Em todo o trajeto, manteve seu rumo, impulsionado por uma lealdade inabalável à sua treinadora aprisionada. Na casa do comandante, Atlas encontrou seu primeiro obstáculo real, a equipe de segurança posicionada do lado de fora. 2 PMs armados guardavam a entrada principal, enquanto um terceiro fazia ronda pelo perímetro. O pastor alemão circulou a propriedade silenciosamente, buscando uma abertura. Ele a encontrou no jardim dos fundos, onde uma janela parcialmente aberta levava a um cômodo que parecia ser um escritório. Com precisão calculada, Atlas esgueirou-se pela abertura estreita, pousando silenciosamente sobre o carpete. O general Winters estava trabalhando até tarde, revisando documentos em sua mesa, quando um leve ganido o fez olhar para cima. A visão do cão de serviço de Maya Rodrigues parado em seu escritório, com um compartimento preso ao colete, deixou o general momentaneamente sem palavras. Atlas, conseguiu dizer por fim, reconhecendo o distinto pastor alemão. Como entrou aqui? O cão aproximou-se da mesa, sentando-se em atenção e olhando fixamente para o general. Winters notou o bilhete preso ao colete e o retirou com cuidado. Provas da inocência de Maya Rodrigues. A capitã foi incriminada pelo Major Garrison. Vidas em risco. Por favor, ajude. Winters leu em voz alta, sua expressão mudando de confusa para preocupada. Ele abriu o compartimento e encontrou o pendrive e o cartão de memória. Sem hesitar, inseriu o pendrive no computador e começou a revisar os arquivos. Enquanto isso, de volta à casa de Victor, a situação se deteriorava rapidamente. Os homens de Garrison haviam invadido o local, desarmando Ortiz e fazendo todos reféns. O próprio Major Garrison chegou pouco depois, seu uniforme geralmente impecável agora desalinhado, os olhos selvagens de desespero. "Onde estão as provas?" exigiu ele, encarando Victor em sua cadeira de rodas. "Que provas?" respondeu Victor com firmeza. Garrison o golpeou no rosto. "Não brinque comigo, velho. Sei que você tem gravações, arquivos. Onde estão?" "Sumiram", disse Ortiz calmamente, onde estava contida por um dos homens. "Já estão nas mãos da Promotoria Federal." "Você está mentindo?" rosnou Garrison, embora uma centelha de dúvida brilhasse em seus olhos. "Revistem a casa de novo", ordenou ele a seus homens. "Destruam tudo, se for preciso." "Não vai adiantar", falou Foster, com sangue escorrendo de um corte na testa. "Acabou Garrison. Muitas pessoas já sabem da verdade." "Ninguém sabe de nada", insistiu Garrison, sua compostura ruindo. "E ninguém saberá. De manhã, todos vocês terão sofrido um trágico acidente. Um pai enlouquecido pela culpa da filha, tomando reféns antes de ser morto pela polícia." "Você vai matar uma agente federal", disse Ortiz incrédula. "Essa é sua solução?" "Você nunca deveria ter se envolvido", respondeu Garrison friamente. "Tudo estava contido até vocês começarem a cavar." Enquanto os homens de Garrison continuavam revirando a casa, o telefone do major tocou. Ele olhou para o identificador de chamadas e empalideceu antes de atender. "General Winters, senhor. Isso é inesperado." A voz de Garrison mudou para um tom respeitoso, embora a tensão fosse visível. "Sim, senhor. Estou investigando uma possível violação de segurança." "Não, senhor. Não ouvi falar de novas provas no caso Rodrigues." Os outros observaram enquanto a expressão de Garrison mudava de confiante para encurralada. "Senhor, posso explicar. Esses arquivos foram retirados de contexto." Suas tentativas de defesa enfraqueceram à medida que o general continuava falando. "Sim, senhor. Entendi. Apresentar-me-ei imediatamente." Ele desligou, fitando o telefone por um instante antes de lançar um olhar de ódio aos reféns. "O que vocês fizeram?" Antes que alguém pudesse responder, o som de veículos militares se aproximando encheu o ar. Pela janela,
viram viaturas da PM com luzes piscando cercando a casa. Major Philip Garrison. Uma voz amplificada ressoou do lado de fora. Aqui é o General Winters. Você e seus homens devem largar suas armas e sair do prédio com as mãos visíveis. Estão presos por conspiração, obstrução de justiça e assassinato do coronel James Westfield. Os homens de Garrison olharam para ele incertos, a determinação começando a vacilar. Acabou, disse Ortiz baixinho. Facilite as coisas para você. Por um momento, parecia que Garrison resistiria. Sua mão foi em direção à arma, mas ao perceber a inutilidade da situação, ele finalmente cedeu. Quando os PMs entraram e levaram Garrison e seus cúmplices sob custódia, o próprio General Winters entrou logo atrás, acompanhado por Atlas. O pastor alemão correu até Victor, encostando o focinho em sua mão, como se dissesse que a missão estava cumprida. Sargento Mor Rodrigues, disse Winters formalmente, em nome do Exército dos Estados Unidos, ofereço minhas mais sinceras desculpas por essa grave injustiça. Já entrei em contato com o governador. A execução da capitã Rodrigues foi suspensa enquanto estas novas provas são analisadas. Victor acariciou a cabeça de Atlas, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Você conseguiu, garoto, sussurrou. Você salvou ela. 3 semanas depois, Maya Rodrigues saiu da prisão como uma mulher livre. O governador não apenas anulou sua sentença, como também concedeu um perdão completo após a extensão da conspiração de Garrison ser revelada. Ela emergiu à luz do sol ainda vestindo o uniforme da prisão e viu seu pai esperando por ela em sua cadeira de rodas. Ao lado dele, mal contendo a empolgação, estava Atlas. No instante em que Maya passou pelo portão, o pastor alemão se soltou das mãos de Victor e correu até ela. Maya caiu de joelhos, envolvendo seu fiel companheiro nos braços enquanto ele choramingava e lambia seu rosto. O corpo inteiro se agitava de alegria. Também senti sua falta, garoto, ela sussurrou, enterrando o rosto em sua pelagem. Papai me contou o que você fez. Você nunca desistiu de mim. Victor se aproximou, os olhos brilhando de felicidade. Esse cachorro sabia que você era inocente desde o início. Ele só precisava nos mostrar como provar isso. Sam e Ortiz estavam por perto, dando espaço à família antes de se aproximarem. A investigação sobre o esquema de fraude de Garrison está se expandindo, informou Ortiz a Maya. 12 oficiais já foram implicados até agora. Os fundos que eles desviaram dos programas de reabilitação de veteranos estão sendo recuperados. E a Tenente Foster foi nomeada para supervisionar o programa reformulado, acrescentou Sam. Ela está garantindo que o dinheiro finalmente chegue aos veteranos que realmente precisam. Maya assentiu, ainda segurando Atlas perto de si. E o Garrison? Enfrentando múltiplas penas de prisão perpétua, respondeu Ortiz. Ele confessou ter matado Westfield depois que o coronel ameaçou expor o esquema. Depois disso, incriminou você. Sabia que seu histórico com Westfield fazia de você a culpada perfeita. O exército ofereceu sua reintegração total, disse Victor à filha, com promoção a major e pagamento retroativo. Maya olhou para sua perna protética, depois para Atlas, que não saía do seu lado. Acho que minha missão no exército terminou, pai. Há outras formas de servir. 6 meses depois, o Centro de Defesa dos Veteranos Maya Rodrigues abriu suas portas. Financiado por um acordo com o governo e doações de apoiadores comovidos com sua história, o centro oferecia ajuda legal, suporte médico e cães de serviço para veteranos enfrentando o mesmo sistema que um dia falhou com Maya. Atlas tinha uma função especial. Ajudava a treinar novos cães de serviço e oferecia conforto a veteranos que sofriam de PTSD. Sua incrível capacidade de perceber o sofrimento tornava-o especialmente eficaz, com aqueles cuja dor permanecia escondida sob expressões estoicas. No dia da inauguração, Maya se posicionou diante de uma multidão de apoiadores, com Atlas orgulhosamente ao seu lado. O general Winters, agora defensor da reforma judicial em casos militares, estava entre os convidados de honra. Quando fui sentenciada à morte por um crime que não cometi, disse Maya à plateia,
Perdi a fé no sistema que jurei defender. O que restaurou essa fé não foi uma instituição nem um processo legal. Foi a lealdade inabalável de um cão que soube a verdade quando ninguém mais quis ouvir. Ela abaixou-se para acariciar a cabeça de Atlas. Às vezes, a justiça vem de fontes inesperadas. Às vezes, a verdade tem 4 patas e um nariz molhado. A plateia riu, mas aplaudiu com mais profundidade, reconhecendo que num mundo de sistemas complexos e falhas humanas, a forma mais pura de justiça pode vir da forma mais simples de amor. Ao final de seu discurso, um jovem veterano aproximou-se com um cão de serviço em treinamento, um filhote de pastor alemão que lembrava muito Atlas. Este é o primeiro graduado do nosso programa de treinamento, explicou Maya, ajoelhando-se apesar da prótese, para cumprimentar o filhote. Vamos chamá-lo de Justiça. Atlas cheirou o filhote com curiosidade e deu um latido suave de aprovação. Como sua treinadora, ele havia encontrado seu propósito, não apenas como cão de serviço, mas como lembrete vivo de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra seu caminho de volta para a luz.